Amém, queridos? Vamos para a palavra de Deus? Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Amós. Eu quero que você abra no livro de Amós, irmão. Quero ver se está bom de Bíblia. Acha o Amós aí para nós. Procura lá o livro de Amós, é um profeta menor. Existem profetas maiores, livros de profetas maiores e profetas menores na Bíblia, tá bom? Então está lá pertinho do final do Velho Testamento, os profetas menores. E eu queria te convidar para você estar abrindo lá comigo. Amós capítulo 8. O versículo 11. Amós 8, 11. Hoje o tema que a gente vai repartir com vocês está aqui na tela. Famintos por Deus. E a gente quer compartilhar algo com você voltado para isso. Queria que você abrisse teu coração. Amós 8, 11. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não de pão, e sede não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amém, igreja? Vamos ler junto? Olha na tela aqui, vamos ler junto, por favor. Vamos lá? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei não de pão e sede não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, lida está a palavra do Senhor. E em nome de Jesus nós pedimos que esse seja o desejo e o anseio e a nossa realidade, Pai. Em nome de Jesus é o desejo do nosso coração, a fome da nossa alma, Pai. O desejo do nosso espírito ter fome de Ti, Senhor. Desejamos o Senhor, queremos o Senhor. E que esta palavra hoje comunique, Pai, algo sobre a importância a toda esta casa de sermos famintos pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Estamos no ano da bondade de Deus, louvado seja o Senhor por isso. Estas semanas que estivemos aqui, né, o irmão Lilico pregou semana passada, a irmã Rosa na semana retrasada, eles são demais, né, gente? Pensa num povo bom para pregar, é uma benção, né? E nós chegamos, olha só, chegamos na metade do ano de 2023. Que benção, irmãos! Glória a Deus ou não? Você está desesperado ou você está feliz porque você está na metade do ano? O que você fala para mim? Tem uns que estão desesperados, desanimados, outros tá... Eu estou feliz porque eu cheguei já na metade do ano, irmão. E glória a Deus, que o Senhor já nos abençoou no primeiro semestre. E eu creio que o melhor está por vir desse ano ainda, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então hoje é o primeiro domingo ainda de junho de 2023. E eu creio que esse segundo semestre, gente, vai ser incrível, em nome de Jesus. Quantos creem comigo que vai ser muito especial? Quantos querem que seja um segundo semestre maravilhoso? Alguém quer aí? Quantos querem que seja um segundo semestre sobrenatural na tua vida, na tua casa, nas tuas finanças, na tua saúde? E quantos querem que seja um segundo semestre cheio do poder de Deus? Você quer? Eu também quero. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Já que você disse que quer tudo isso, quantos querem se envolver com a casa de Deus para que isso aconteça? Quantos de vocês que estão aqui querem se envolver com a obra de Deus para que esse segundo semestre seja o segundo semestre especial para a tua vida e para essa igreja aqui? Você quer? Você quer contribuir para um segundo semestre abençoado? Você quer mesmo? Então, querido, eu quero te perguntar, no que depender de você, você está mesmo conosco? Eu estou com o irmão aí, irmão, você está conosco mesmo, irmão? Você está conosco? No que depender de você, hein? Você realmente está com o seu coração nessa igreja aqui, querido? Tem uns que estão assim, estátua assim, né? Irmão, você está com o coração nesse lugar? Você realmente está aqui para fazer desse lugar um segundo semestre diferente? Você quer fazer parte do que Deus tem para a gente como igreja? Então eu queria que você desse a mão para alguém que está pertinho de você. Por favor, dê a mão, porque nós vamos orar por essa casa agora, em nome de Jesus. Eu creio, amados, que eu queria que você orasse agora, pedindo para o Senhor abençoar esse lugar, que você profetize agora bênção sobre este lugar.
Fale com Deus que você quer ver essa família crescer, que você quer ver essa obra frutificar, que você quer ver essa igreja expandir, que ore para que o amor entre nós cresça, ore para que a comunhão seja mais intensa, ore para que sejamos uma família espiritual forte, saudável, abundante, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos e profetizamos sobre a nossa igreja, declaramos, Pai, que o amor cresça entre nós, para com Deus e entre os irmãos, profetizamos uma comunhão mais intensa entre nós, entre as células, entre os membros, em nome de Jesus. Oramos para que nos tornemos uma família espiritual forte, abundante, saudável, em nome de Jesus. Assim nós cremos e nós concordamos. Amém, igreja? Glória a Deus. Então dá um aplauso aí para fechar com chave de ouro. Amados, eu quero repartir algo com você hoje, que eu entendo ser um critério muito importante para que o seu segundo semestre seja incrível, para que os demais anos da sua vida sejam extraordinários, para que a tua vida com Deus seja diferente do que foi até agora. Eu creio que é um critério fundamental para que a gente observe, para que a gente termine bem a nossa carreira, termine bem o propósito de Deus para cada um de nós, para que você seja abençoado de uma forma constante. Eu creio que esse critério é ter fome de Deus. Diga isso, ter fome de Deus. Irmãos, é muito fácil num culto como esse que a gente está aqui, a gente vê quem veio com fome de Deus e quem veio com a barriga cheia. É muito fácil da gente notar. Eu queria que você entendesse isso, porque quando você olha para alguém, aqui na hora do louvor, não estou falando só o pessoal do louvor aqui, mas se você repara alguém na hora do louvor, você já sabe, né? Sabe se tem fome nele ou se não tem na hora da adoração. Você sabe. Você bate o olho nele e você vê. Mas numa palavra como essa, numa mensagem, quando a palavra está sendo pregada, é muito fácil a gente entender e a gente perceber se tem fome de Deus em quem está vendo, em quem está assistindo, em quem está participando, ou se não tem. Então, sabe, queridos, a fome é forte a tal da fome, né? Não sei se você já passou fome quando você era criança, ou teve alguma situação de fome na sua vida, mas quando a gente está com fome, gente, é complicado, né? Quando a gente, a fome é aquela sensação, um desejo intenso que a gente sente saciar algo, né? Quando você está com fome, é um desejo tão intenso da gente se alimentar, e uma pessoa com fome, ela faz loucura ou não faz? Faz ou não faz, gente? Se está com fome. Por que o povo tem medo, né, de fecha tudo e faz não sei o quê? Primeiro que a gente já pensa assim, né? Quando teve lockdown, o que você já pensa? Vai ter arrastão, vai ter não sei o quê, vai faltar comida. E o cara já pensa na fome, né? Vai ter fome, e se tiver fome, meu Deus do céu, vai ter tragédia, vai ter isso, vai ter aquilo, né? E é tão interessante, gente, porque uma pessoa com fome, ela é focada em resolver o problema da fome dela, ou não é? Irmão, quando você está com fome, você não acelera para chegar logo em casa? É assim, né? Você está com fome, né? As irmãs aí, quando o maridão está com fome, ele fica com um humor um pouco diferente, não fica, irmãs? Fica ou não fica? Um homem com fome é triste, irmão, não é fácil não, né? Se ele já é meio carnal com fome, então... Mas, é interessante a fome. Você que é pai, que é mãe, de forma alguma, querido, se teu filho, ele fala para você que está com fome. Gente, se um pai ou uma mãe, ele move céu e terra, ele dá um jeito de resolver. Não interessa se ele está trabalhando ou não, não interessa se ele tem dinheiro ou não, mas que ele vai resolver o problema do filho com fome, ele vai. É assim ou não é? É desse jeito com a fome. Então, imagina o nosso Deus, o quanto Ele vai fazer por mim e por você, que somos filhos dEle, se nós tivermos fome de Deus. Sabe, queridos, o quanto Ele vai fazer pelos seus filhos. Cristo disse em Mateus capítulo 7, versos 7 e 8, o Senhor Jesus disse assim, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Queridos, tenho um encargo no meu coração para repartir algo com você sobre isso, mas quem tem fome de Deus sempre vai ser saciado por Deus. Sabe, irmãos, quem tem fome de Deus sempre vai ser suprido, sempre vai ser abastecido. Eu queria pedir para uns jovens aí da igreja, para eles terem, já que eles estão sem fome, que eles tenham pelo menos respeito. Tá bom? O pastor está de volta, e faz tempo que eu não quero chamar atenção assim, mas hoje está um pouco demais. Tá bom?
Então, se você não está com fome e quiser ir embora, você pode ficar à vontade. Mas aqueles que têm fome e quiser ouvir, você é muito bem-vindo na casa de Deus. Tá bom? Se você já veio, eu acredito que vale a pena você ficar aqui, de boa. Amém? Então, queridos, eu quero profetizar sobre o seu coração em nome de Jesus, que vai ter revelação da parte de Deus sobre todos aqueles que estão famintos por Ele, que querem o Senhor, que têm fome por Ele. Eu creio que vai ter revelação para todos aqueles que querem buscar a presença de Deus de uma forma especial. E sabe, eu creio que vai ter edificação, vai ter bênção para aquele que quer ficar mais perto de Deus. Mas sabe, amados, é interessante você entender que eu estava olhando que muitas intervenções que a Bíblia descreve na vida das pessoas, milagres que Deus provocou, bênçãos que Deus liberou, situações que Deus abriu assim de uma forma incrível, extraordinária. Em todas essas situações tinha uma pessoa com fome envolvida. Tinha uma pessoa com fome de Deus envolvida e por isso Deus agiu. E sabe, gente, quando eu olho por isso, por toda a Bíblia, fica claro que Deus atendeu, que Deus se manifestou, que Deus agiu na vida daqueles que estavam com fome. Quando eu olho para exemplos, como por exemplo da mulher Ciro-Fenícia, você sabe aquela história da mulher que chegou até Jesus, ela não era do povo de Israel, mas ela tinha uma fome, um anseio de algo ser resolvido na família dela. Como os irmãos que vieram aqui orando para que algo acontecesse na sua vida, a nível de cura, de uma restauração física, é uma fome para que Deus haja. Essa mulher, gente, ela precisava de uma intervenção sobrenatural. E a Bíblia diz que ela foi até Jesus, mas indo até Jesus, querida, ela recebeu talvez uma resistência. Jesus não ouviu ela de primeira, mas ela permaneceu ali. E a Bíblia é tão clara quando diz que ela insistiu com Jesus, até o ponto de Jesus dizer, olha, o pão que a gente dá para os filhos, eu não vou pegar o pão e dar para o cachorrinho comer. Eu vou dar o pão para o filho. Mas aquela mulher estava tão faminta, gente, por uma intervenção de Deus, que ela falou assim, mas o cachorrinho come da migalha que cai. E o que ela estava dizendo é, eu estou com tanta fome do Senhor, que só uma migalha que cai já é suficiente, porque veio do pão do céu. Sabe, irmãos, quando eu olho para essas situações, sabe, a vida daquela mulher, o que importava para ela, irmãos, a vida com Deus, a vida dentro da igreja, preste atenção, é para ser uma vida de relacionamento com Deus, não é para ser uma vida de religiosidade. Deus não chama você para ser um religioso, Ele te chama para relacionamento. O Senhor não está aqui, querido, se manifestando para você, o que mais importa é para que você ande sobre regras e procedimentos. Regras são importantes, normas são fundamentais, mas queridos, isso não pode estar acima do Senhor. O mais importante é Ele na minha vida. É o Senhor na minha vida, então o resto vem depois. A pessoa mais importante da nossa vida é o Senhor. Eu queria que você abrisse o teu coração, porque não adianta nós estarmos numa igreja, você vir para uma casa onde tudo funciona redondinho, tudo está certinho, os ministérios estão funcionando, as escalas de serviço funcionam, você tinha irmãozinhos no estacionamento te recebendo, você tinha irmãos ali na porta te recebendo, teve irmãos para distribuir a ceia, teve outros para fazer o ofertório, tem outros que estão cuidando das crianças, tem outros que estão fazendo tanta coisa aqui na igreja, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas, querido, não adianta uma igreja ter programações diversas, serviços todos organizados e sermos uma igreja fria no relacionamento com Deus. Não faz o menor sentido. Nós temos uma organização funcionando, mas sermos um organismo morto. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, sabe, queridos, geralmente fica muito claro, né? Quem fica muito de olho nas regras e não, porque aquilo não está funcionando, pastor, e aquilo também não está funcionando, pastor, é porque ele está olhando muito para a regra e pouco para Jesus. O cara quando se torna crítico, irmão, o cara quando se torna crítico, eu não estou dizendo, cara, quando você colabora com algo, que você está somando para que seja uma bênção, mas a pessoa quando se torna crítica demais, de indivíduos ou de processos, é porque ele está com pouca fome de Deus. E sabe, em nome de Jesus eu quero que você entenda algo, né? Que às vezes as regras nos deixam crítico demais e te deixam com pouco amor em relação às pessoas. E sabe, irmãos, enquanto o relacionamento com Deus, quando você está faminto por Deus, quando você está em busca de uma revelação do Senhor, você se torna mais amoroso, se torna mais próximo do Pai, se torna cheio de revelação e de poder de Deus. Quantos querem ter a revelação do Senhor sobre a sua vida, porque está faminto por Jesus? Isaías 55, verso 1, a palavra fala algo para nós, onde o Senhor diz assim, todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam.
Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Eu olhei para esse texto e fiquei pensando, meu Deus, olha o que esse texto diz: venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, mesmo sem dinheiro. Mas como é que alguém compra alguma coisa sem dinheiro? Como é que você vai comprar sem dinheiro, irmão? Mas olha o que o Senhor está dizendo aqui para nós. Deus estava dizendo, vem sem dinheiro. Você que tem dinheiro, vem. Você que não tem, vem também e compre, sem custo. Venham, e Ele está falando, venha às águas. E quem é a água, irmão? Quem é a água da vida? É o Senhor. Ele está dizendo, aquele que vem para mim, venha, do jeito que você estiver, do jeito que você está, mas venha para mim, porque eu sou a água. Venha e compre para você. Igreja, isso aqui é muito claro que o Senhor está falando. Quando Ele está falando compre, Ele está falando de uma moeda de troca, de uma transação comercial. Quando você está falando de comprar e vender, é disso que você está falando. Mas o Senhor, Ele está falando aqui, ó, que eu preciso dar algo para Ele. Eu preciso dar a minha fome para Deus. E Deus dá para mim a sua revelação, o seu poder, a sua graça e a sua unção. Sabe, querido, isso é forte. Eu preciso dar a minha fome para Deus. Eu preciso ter fome de Deus, querido. Eu não posso ser um cristão normal. E quando apresento a minha fome para Deus, a fome por Ele, é esse o critério para que Deus derrame poder, para que Deus derrame unção, para que Deus derrame milagre, para que Deus derrame dele sobre a vida da igreja. Você pode dizer um amém por isso? Então, o texto fala assim, comprem, comprem. E eu e você apresentamos para Deus a nossa fome. E Ele nos responde com liberações do céu. Ô meu irmão, o culto só fica sem graça para a nossa vida, sabe por quê? Sabe por que um culto fica ruim? Sabe por que o culto fica sem graça? Porque falta fome em quem está cultuando. O culto, querido, às vezes a célula, sabe por que a célula às vezes não serve mais para você? Por que a célula não está boa para você? Porque a célula, você perdeu a fome por Deus quando sai de casa e vai para a célula. Alguma outra coisa, querido, você vai fazer. Quando você vem num culto e o culto não foi bom, pode ter certeza que alguma coisa estava errada com a tua fome por Deus. Eu estou falando isso com muito carinho para você, querido, não estou apontando dedo para você não. Eu quero te chamar a atenção, porque eu fiquei perguntando ao Espírito Santo, Senhor, o que nós precisamos como igreja nesse segundo semestre? Foi tão claro da parte de Deus, quando Ele me respondeu, a minha casa precisa de ter mais fome pela minha presença. Você está aqui, irmão? Você entendeu o que o Senhor está falando para nós? Ele está falando para cada um de nós, vocês precisam ter mais fome de mim. Vocês precisam ter mais fome por mim. Sabe, gente, igreja, em todos os nossos cultos, a gente precisa vir com fome. Você está aqui, querido? Você precisa vir com fome para a casa de Deus. Puxa vida, eu vou para a igreja, eu vou para a casa de Deus. Eu preciso de algo de Deus hoje à noite. Eu vou desfrutar da presença de Deus hoje à noite, eu venho com fome. Sabe por quê? Eu não tenho, querido, eu nem concebo a questão de faltar na reunião. Sabe por quê? Porque eu estou com fome de ir até a presença de Deus. De estar com os meus irmãos na presença de Deus. Sabe, queridos, em todas as nossas programações, você precisa entender, a gente precisa vir com fome de Deus. Você vem para uma terça profética, sai do seu serviço, sai da sua casa, vem para cá com fome de Deus. Vem para cá, dobra seu joelho, levanta sua mão, adora com todo o seu espírito. Venha com fome de Deus, querido. Venha com fome de Deus. A minha fome por Deus vai fazer do culto que eu estou o melhor culto do ano para mim. Obrigado, pessoal, amém, empolgado. Quando você vem com fome, gente, o culto que eu estou se torna o melhor. A oração que é feita se torna melhor. Não interessa quem orou, não interessa quem cantou, não interessa o que cantou. Interessa que eu estou na presença de Deus, eu estou vivendo cada momento daquilo que eu estou passando na presença de Deus. Porque eu estou com fome de Deus. Eu estou faminto por Jesus. Sabe, queridos, o Senhor quer que a gente entenda. Porque se a gente vem sem fome de Deus, o que acontece com a gente? Nós nos tornamos religiosos, irmãos. Se você vem à casa de Deus sem fome por Deus, você se torna religioso. Você se torna frequentador de igreja. Você se torna religioso, frequentador de igreja, reclamador, resmungão. E esse é um problema, querido, tão sério, porque às vezes nós vamos nos tornar pessoas que cuidam mais da vida dos outros do que da nossa vida com Deus. Porque nos falta fome. Sabe, queridos? Quantos aqui já tiveram uma experiência com Deus? Você já teve uma experiência? Quem não teve ainda uma experiência, porque alguns levantam a mão, alguns não. Então isso também diz a sua fome, participa aqui. Quem já teve uma experiência com Deus? Você já teve? Muito bom. Agora, preste atenção, querido.
Você já teve uma experiência com Deus? Se já experimentamos grandes transformações? Isso só aconteceu na minha vida e na sua, porque você estava com fome e Deus agiu na sua vida. É verdade ou não é? Só aconteceu aquilo na sua vida porque você estava faminto por Deus. Só aconteceu aquilo na sua vida porque você estava aberto para Deus. Só aconteceu na sua vida porque você estava disposto para Ele. E sabe, queridos, é forte isso. Porque só aconteceu porque estávamos com fome, mas só que isso não pode parar. Porque eu não posso parar de ser transformado. Eu preciso estar na presença de Deus para me tornar cada vez melhor. Quem está entendendo diz amém aí, por favor. E o que vai fazer eu ter experiências constantes com Deus? É só a fome contínua por Ele e pela sua presença. É só a fome por Deus, queridos. É só a fome por Deus que vai fazer me continuar querendo ter experiências. Você foi abençoado já na semana passada? Quem foi abençoado no culto passado? E quem crê que vai ser abençoado neste culto aqui? Sabe, você precisa compreender isso. É só a fome por Deus que vai me fazer continuar querendo ter experiências. Por quê, igreja? Porque se eu não tiver a fome, eu vou colocar minha fé no lugar errado. Se eu não tenho a fome por Deus, sabe o que acontece? Eu coloco a fé nos eventos que a igreja proporciona. Eu coloco a fé no encontro com Deus que vai ter daqui uns dias. Aí vai ter encontro com Deus. É glória. Mas por que você não dá glória quando eu falo que é para você ter fome por Deus? Mas sabe por quê? Porque o evento mexe com a sua fé. Porque você sabe que Deus vai agir, que Deus vai fazer. Por quê? Porque quem vai para o encontro com Deus vai para lá, ainda que não saiba, mas é despertar da fome por Deus na vida dele. Agora, por que é o encontro com Deus? Pelo evento você saltita, você aplaude, e pela tua fome por Deus você se encolhe. Irmão, você precisa entender algo, no nome de Jesus. Se eu não tenho fome, eu vou colocar minha fé no lugar errado. O nível da minha fé, o nível da minha intensidade para Deus, o nível de eu estar empolgado com Deus, não depende se vai ter evento, se não vai, se vai ter campanha, se não vai, se vai ter culto de milagre, se não vai, se vai ter cantor de fora, se não vai. Depende só de uma coisa, minha fome, a presença de Deus constante na minha vida, querido. E quantos creem que o Senhor está aqui hoje à noite, Ele quer despertar a tua fome? Porque você não precisa de evento nenhum para o sobrenatural vir sobre a sua vida. Você não precisa de evento nenhum para a revelação vir sobre a sua vida. Você só precisa de fome por Ele. Ah, irmãos, quem tem prazer em Deus sai da normalidade. Quantos de vocês já fizeram coisas extraordinárias nesse lugar, irmãos? Quantos de vocês já trabalharam nessa casa? Entendi errado. Tem algo errado ali, não sei o que é, mas tem. Quantos de vocês já trabalharam nessa casa? Quantos de vocês já foram abençoados? Quantos de vocês já foram abençoadores dessa igreja, gente? Irmãos, eu olho aqui para vocês, eu me lembro do esforço de tantos irmãos aqui, coisas que vocês fizeram por essa construção, coisas que vocês se empenharam, ofertas que vocês deram, dedicação do tempo de vocês para tanta coisa. Quantos de vocês já se doaram por essa obra aqui? Vocês que estão trabalhando no multiplicar, que coisa linda vocês fazem, como vocês se esforçam, como vocês são um povo muito abençoado, gente. Vocês são um povo muito trabalhador, vocês são um povo muito especial. Vocês são demais, essa é a verdade. Eu tenho um orgulho danado, sabe, de pastorear gente assim, gente que é uma bênção como você é, sabe. Eu vejo gente se envolvendo, trabalhando, se doando. Mas sabe, querido, tem irmãos, ao mesmo tempo que alguns se doam, tanto para algumas coisas, eles se doam um pouco para outras. Mas sabe, eu vejo pessoas que não se envolvem também. Por quê? Porque não tem fome na vida dele. Não está errado o que eu vou te falar, querido. Mas às vezes, tem pessoas que têm a coragem, e a gente tem coragem, de pagar caro por uma boa comida para ter uma experiência prazerosa com a comida. Tem ou não tem, irmão? Você paga caro. Já vou até falar de novo. Tem gente que às vezes paga quinhentão, gente, numa boa janta, num negócio bem ajeitado. Você vai e você paga. Você está numa cidade diferente, você vai numa churrascaria top e você paga por aquele churrascão. É caro por cabeça, mas você paga pelo prazer da comida, né? Mas infelizmente, querido, você não tem o prazer de ofertar na casa de Deus com o mesmo coração. E você com isso deixa de ser abençoado. Sabe, é forte essas coisas, querido. Quantos aqui que talvez nunca experimentaram uma intervenção sobrenatural de Deus na sua vida? Você ouve os outros falarem, você ouve os outros contarem, você ouve os outros, que os outros foram abençoados, mas e você?
você só viu na vida dos outros, mas eu creio que o Espírito Santo está te trazendo essa palavra hoje à noite, porque Ele quer intervir na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. O Senhor quer trazer uma intervenção sobrenatural, Ele quer te marcar e quer te abençoar, mas para que Deus realize na minha vida, é muito importante que haja uma coisa em mim, a fome por Ele. Você está entendendo o que o Espírito Santo está te falando, querido? Fome por Ele. Eu preciso ter fome por Deus, porque se eu tenho fome, Deus não vai me deixar com fome. Deus vai saciar a minha fome, irmãos. Queridos, e a fome por Deus é que vai me trazer, fazer o céu abrir para a minha vida. É a fome por Deus que vai me trazer revelação. E eu não vou viver só de informação da Bíblia, eu vou viver de revelação dela, porque eu estou faminto. Irmãos, fome da palavra. Fome de falar de Deus todos os dias. O que eu estou falando? Eu estou falando aqui, querido, que a nossa vida devocional precisa ser mais consistente. Irmãos, foi te dado um plano de leitura no começo do ano. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão se você está fazendo o plano de leitura, para você não passar vergonha. Irmão, porque está na tua cara que você não está lendo. Que é isso, pastor, está me julgando. Irmãos, a fome está no teu olho, dá para ver quando tem. Então, sabe, querido, se eu não tenho fome pela palavra, se eu não tenho fome dele, a minha vida emocional, querida, precisa ser consistente, eu preciso orar todos os dias, preste atenção, preciso ser faminto por Deus, eu preciso orar todos os dias, preste atenção, irmão, eu preciso ler a palavra todos os dias, porque isso precisa matar minha fome espiritual, eu preciso ir para Deus com um anseio por Ele, com um desejo por Ele. É um novo dia, uma nova situação, uma nova etapa, é uma nova semana, é um novo mês, é um novo semestre. Eu preciso de Deus na minha vida. Eu não posso caminhar sem Ele, queridos. Queridos, a gente precisa jejuar mais nessa casa aqui. E eu já vou falar logo para todo mundo, né? Falar para que a igreja ouça. Mas é para os líderes o negócio, tá? Nós vamos estabelecer a partir desse semestre aqui que se você quer liderar nessa casa, irmão, você vai ter que jejuar pelo menos uma vez por semana comigo. O amém ficou fraco, mas não tem problema. É isso aí que vai acontecer. E você que quer se tornar um líder nessa casa, pelo menos liderança, irmão. Pelo menos a liderança. Pelo menos uma vez por semana você vai jejuar junto comigo. Porque, querido, não tem como nós não dedicarmos nossa vida para o Senhor, não temos como uma liderança saudável, espiritual, deixarmos de jejuar, irmão. A gente tem que jejuar. A gente precisa sacrificar um alimento, sacrificar um pouquinho do prazer da nossa carne para ter fome por Deus. Para caminhar com Deus. Quem pode dizer um amém por isso, querido? Sabe, irmãos, a nossa fome por Deus precisa aumentar. Esse é o recado do Senhor para você que está aqui. Sua fome por Deus precisa aumentar. Sua fome por Deus precisa crescer. E à medida que a gente começar a buscar, orar, ter fome da palavra, jejuar, eu creio numa coisa, irmão, sem sombra de dúvida, que os cultos dessa casa, que as células que você frequenta, que as programações que você vem aqui, se tornarão os melhores da semana para você. Você começar a orar, você começar a ler a palavra, começar a jejuar, irmão, você vai vir para o culto vai ser maravilhoso para você. Você vai para a célula, se você leu a palavra, se você orou, se você tem isso na sua vida, irmão, vai ser uma bênção para você. Porque quando você está aqui sentadinho, você fala, vai ter uma revelação do Senhor para a minha vida hoje. Vai ter uma palavra de Deus para a minha vida hoje. Não interessa quem é o irmãozinho que está pregando, se é o pastor que está pregando, se é o irmãozinho que está pregando, se o texto você já conhece ou não conhece, porque às vezes o irmão começa a ler o texto aqui, e você fala, esse texto aí já conheço, pode sair alguma coisa boa desse texto aí, já li isso aí não sei quantas vezes, irmãos, não interessa, pode ser um jovenzinho, pode ser um adolescente que está com a palavra, os meus olhos vão ficar atentos por causa de uma coisa, porque é a palavra de Deus que vai ser ministrada. É a palavra de Deus que eu vou ouvir. Quem está entendendo, queridos? Então, eu duvido, querido, que se eu andar assim, vai ter culto ruim para a minha vida a partir de hoje. Dá um cutucãozinho no irmão, irmão, não vai ter culto ruim para a tua vida. Não tem mais culto ruim, se a tua fome aumentar. Amém, querido? Não tem mais culto ruim nesse lugar, querido, para a tua vida. Não tem mais louvor xoxo nesse lugar, ainda que os músicos carregem todas as notas aqui, irmão, tá? Não vai ter culto xoxo para você, não vai ter instrumento ruim, não vai, sabe por quê? Porque a tua fome é maior do que a performance de quem está aqui. Se é para aplaudir, irmão, aplaude com fome. Em Mateus capítulo 4, a Bíblia fala, Mateus ele narra a tentação de Jesus. E ele passou 40 dias sem comer, você sabe disso, então o diabo vem e tenta Jesus com o critério da fome.
transforma essas pedras aí em pão. E, gente, Jesus, ele podia comer, não era nem errado, gente. Jesus transformar a pedra no pão e comer. O errado era ouvir o diabo. Isso que era errado. Entende? O errado era isso. Então, o Senhor olha para Satanás e ele fala: nem só de pão vai viver o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, querido, olha, Jesus está nos chamando como uma igreja viva para nós vivermos daquilo que sai da boca de Deus, queridos. Eu creio que o Senhor tem um mover sobrenatural nesse segundo semestre para nós. Mas o Senhor está nos preparando para Ele, o Senhor está nos chamando para nos voltarmos para Ele. Porque todo mundo que se volta para Deus vai ter uma vida abençoada, irmãos. Você crê nisso? Sabe, todo aquele que se volta vai ter uma vida abençoada. Quem se volta para Ele vai ser edificado, vai ser suprido. Quem se volta para Ele vai vencer o desafio emocional. Quem se volta para Ele vai resolver o conflito financeiro. Quem se volta para Ele vai resolver essas tribulações que estão batendo na tua porta, querido. Não tem como o Senhor não te abençoar. Quem é faminto por Deus vai viver cheio da revelação do Senhor. Então, igreja, irmãos, eu creio que se nós caminharmos nessa direção, nós vamos conseguir chegar até o fim. Mas presta atenção, se não tiver fome na sua vida, se não tem fome por Deus em você, você vai esfriar, irmão. Se já não tiver frio, você esfria, não tem jeito. Se você não tem fome por Deus, você vai ficando indiferente. Você vai achando problema onde nem deveria. Querido, se você está sem fome, você vai começar a deixar a casa de Deus aos pouquinhos. E você vai começar a ocupar o seu tempo com outras coisas. Você vai trabalhar mais, você vai negociar mais, você vai viajar mais, alguma coisa a mais vai acontecer, você vai descansar mais, porque você está esfriando, você está ficando sem fome. Você vai deixar a célula devagarzinho, e até a igreja você pode deixar. Por quê? Porque o seu fim vai ser complicado, porque a fome faltou. Quem tem fome de Deus, gente, vai andar em revelação, não vai andar por um conhecimento comunicado aqui da frente. Você está entendendo a diferença? Quem tem fome por Deus vai andar por novidade de vida e não por uma informação que é falada da Bíblia para você. Quando eu falo aqui, quando um pregador está ministrando da palavra de Deus para você num domingo à noite, o objetivo é que a revelação de Deus seja ministrada dentro de você. Não é que você se surpreenda com aquilo que eu estou falando, mas que você se surpreenda com aquilo que Deus falou com você. Sabe, querido, então entenda, tudo aquilo que nós temos na igreja, sejam os cursos. Ontem nós tivemos o curso Nova Criatura e foi uma benção, estava a sala cheia. Mas sejam os cursos, as programações, os eventos, seja o que for. Tudo que acontece na casa de Deus não é para ser um evento e não é para ser uma programação. É para ser uma experiência que você teve com Deus. Eu profetizo na sua vida em nome de Jesus, que os cultos que você vai frequentar, que a cela onde você vai frequentar, que tudo que você vai fazer na casa de Deus não vai ser mais um evento, uma programação, vai ser uma experiência que você vai viver com Deus naquele dia, e você vai sair daqui abundante, cheio de Jesus, dizendo: eu fui tocado, eu fui abençoado, Deus falou comigo, as coisas aconteceram. Mas isso só ocorre se eu tiver fome por Deus, irmãos. Não depende do pastor arrancar de você alguma coisa, depende de você arrancar de Deus o que você precisa. Você está entendendo, irmão? O que eu posso fazer por você? Nada, é o Espírito de Deus que vai fazer. Então, se você não tem fome de Deus, com muito carinho, arregala o olho, abre bem o ouvido e presta atenção. Você está doente espiritualmente. Você está doente. Se você não tem fome por Deus, você está doente. Alguém que não tem fome, é normal, querido? Se teu filho acorda de manhã, não toma café, não quero. Na hora do almoço você serve, não quero. Na hora da janta, também não quero. Tem alguma coisa errada, irmão. Tem alguma coisa errada. Quando o nosso filho não quer comer, é sinal de que tem alguma coisa errada com ele. Quando você vem à igreja, querido, com muito carinho eu te falo, você vem à igreja e você não tem fome em você, acorda, crente. Você está doente espiritualmente. E você está descobrindo isso hoje à noite. Você está doente, irmão. Com muito carinho eu te falo. Porque às vezes aqui está o louvor acontecendo, irmãos. O louvor está acontecendo. Eita, está falando que nós queremos o teu nome engrandecer. E está falando. E aí? O irmãozinho está olhando para o telhado. O irmão está olhando para o telhado. O irmão está coçando a sujeira da unha dele. O outro está incomodado, porque o ar está frio, né? Porque o louvor está acontecendo.
Se não tivesse o ar, estava quente, porque não tem ar aqui, né? Mas até tem um ar, está frio agora. Sabe, irmão, e o louvor está acontecendo. E você precisa entender. Sabe, e a gente fica aqui, talvez você está aqui olhando aqui para o palco, irmão. Mas você está assistindo a banda. Você está olhando a performance do baterista, você está olhando se quem cantou desafinou. Você está olhando aqui, talvez, para as irmãzinhas que estão aqui cantando no back, elas são bonitas mesmo. Às vezes você está aqui até mal intencionado olhando, né, irmão? Mas está faltando fome. Eu quero que você entenda isso. Como é que você explica, irmão, numa coisa, presta atenção. Como é que você explica no mesmo culto, um sair dizendo que foi uma benção, o outro sair dizendo que não foi bom? Os dois estavam no mesmo ambiente. Os dois participaram das mesmas músicas, do mesmo culto, ouviram a mesma palavra. E um sai dizendo, nossa, uau, foi uma benção. E o outro falando, o pastor estava meio fraquinho hoje, né? A palavra não foi boa, não. Irmão, como é que você explica um negócio desse? É simples de explicar. É simples. É óbvio por quê. Um veio com fome e o outro veio de barriga cheia de religiosidade. Um veio cheio de fome por Deus. O outro veio com a barriga cheia de religiosidade. E sabe, irmãos, Provérbios 16, 26 diz uma coisa. Olha lá, Provérbios 16, 26. Que a fome do trabalhador é que o faz trabalhar. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca o incita a isso. Irmãos, quem vem com fome sai diferente. É verdade ou não é? Mas a gente precisa vir mais com fome para a casa de Deus. Quando a gente estiver aqui, gente, a nossa reunião de oração, quando a gente está aqui na terça profética, irmão, vem para cá, mas vem para ser intenso, querido. Fala assim, Senhor, eu quero a tua presença aqui. Eu quero ser tocado pelo Senhor. Senhor, vai ter a palavra agora, Senhor, fala algo ao meu coração, Senhor, ministra alguma coisa na minha vida. Irmão, sabe, é interessante que quando eu fui pregar a primeira vez, eu tive aquela impressão assim, né? Eu tinha 9 anos de idade, que eu fui trazer a primeira mensagem, e parece que os irmãos trouxeram um saco de olho de casa. Chegaram assim, eles derramaram o saco de olho e ficaram, os olhos deles e um monte de olhinho me olhando, assim, não parecia que é tanto olho na vida, prestando atenção no que eu estava falando. E sabe, quando a gente vem para Deus, é a mesma coisa, irmão. Traga um saco de olho junto com você e coloca tudo à disposição de Deus. Tua alma, teu corpo, teu entendimento, tua força, tudo venha para estar com fome diante de Deus com tudo que você tem. Gente, é só 2 horas por semana. Meu Deus do céu. É pouco tempo para a gente vir e para a gente adorar. E você vem, você adora junto, e você ouve uma palavra curta como essa aqui, querido. É um tempo onde você precisa expressar sua fome para o Senhor, gente. Olha o Zaqueu, um cobrador de impostos, nem crente era. Mas você sabia que Jesus ia passar, gerou uma fome no cara. E gerou uma fome, e a fome faz isso, impulsiona você a alguma coisa. O bendito do Zaqueu, pequenininho, diz a Bíblia, sobe numa árvore para ver Jesus passar. E porque a fome o incitou a subir. O que aconteceu com Zaqueu? Jesus falou, desce aí, Zaqueu, porque hoje eu vou posar na sua casa, hoje eu vou estar com você na sua casa. E porque o Zaqueu teve fome, o Senhor disse no outro dia, hoje veio a salvação para essa casa. Não foi a salvação só para o Zaqueu, foi para a casa inteira do Zaqueu. O Jesus disse isso. Veio a salvação para essa casa. Sabe, gente, presta atenção, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos dedicados. Amado, quando um filho é mais dedicado que o outro, não é porque o pai ama mais ou ama menos. O pai de verdade não ama de uma forma diferente, mas tem aquele filho que tem coragem de pedir milão para o pai. Tem ou não tem? É claro que o pai, às vezes dá, ou na maioria das vezes não dá, mas que o caba tem coragem. Tem um que é mais dedicado, tem um que abraça mais, tem um que fica mais perto, tem um... Tá uma benção, irmão. Miguelzão é meu parceiro de cama esses dias ali. A mãe dele não está, ele fala, e aí, pai, posso dormir aí? Eu falo, chega para cá. E dorme nós dois lá na cama embolado, é uma benção. Ah, mas e o Gabriel? O Gabriel dorme outros dias. Aquele cavalão, gente, cadê? Aquele cavalão, dorme comigo lá na cama, abraçado lá. Fica esfregando a barba na gente, mas isso não está certo. Não está certo esse negócio. Não pode. É uma bênção. Sabe, gente? Mas
o Senhor recompensa os filhos que são mais dedicados. Deus não faz acepção. Deus não faz acepção de você que está aqui, mas só que Deus olha para as tuas atitudes. E tem filho que tem atitude para com o pai, tem filho que não tem atitude, irmão. Quem é que vai ser abençoado? Quem é que vai receber os benefícios? Quem é que vai receber o favor? Quem tem atitude para com o pai. Então é isso que eu estou falando para você. Vem para a casa de Deus com intensidade, querido. Vem para a casa de Deus, vem para a igreja, para a célula, querendo Deus. E você vai ver Deus tocar você todo culto. Você quer ver aquela célula bombar, fica jóia, essa aí para lá, você está falando assim, nossa, hoje a célula vai ser uma benção. Deus vai falar comigo, eu vou ver os meus irmãos, nós vamos orar juntos, o fogo vai descer, eita glória, vai acontecer um negócio bom naquela célula. Se você for para lá com essa expectativa, meu irmão, e você é líder, já liga para todo mundo antes e fala, vem preparado, porque hoje vai ser quente a célula aqui, vai ser uma benção. Já vai aumentando a expectativa. Irmão, se fosse você, jogava gasolina no negócio. Pode jogar. Porque o fogo vai estar lá, em nome de Jesus. E como eu falei, pode ser o louvor mais simples. Pode ser a pregação mais simples. Se abra para Deus encher você. Se abra, querido, porque é a palavra dele que está sendo falada. Isaías 44, queridos, versículo 3. Olha o que o Senhor fala. Hoje está pequeno aquele retorno lá, hein? Misericórdia, que lá é para quem lê aquilo lá, né? Ainda bem que eu tenho o meu aqui. Ele diz assim, porque derramarei água sobre o chão sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Deus é atraído pela fome dos seus filhos. Fala isso para o seu irmão aí. Deus é atraído pela tua fome. Fala para ele. Deus é atraído. Ah, pastor, a minha fome, Deus é atraído por ela. É. Ah, pastor, mas levantar cedo para orar é difícil. É claro que é difícil, mas para trabalhar você não levanta? Eu sei que é difícil levantar para trabalhar também, mas você levanta. Então para orar dá para levantar também. Sabe, irmão? Ah, mas a gente, sabe, e se falta um objetivo, gente, para você levantar de manhã, estabelece Senhor, eu preciso ter fome pelo Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero andar em revelação, eu quero ter experiências com Deus. Sabe, irmão, está cheio de crente velho que não tem mais experiência com Deus. Esse é o problema. É um problema. Você vive contando daquilo que você viveu com Deus, do encontro com Deus que você teve, daquele milagre que Deus fez na sua vida. Só que você já passou um semestre inteiro na casa de Deus, você não tem bênção para contar do que Deus fez esse ano na tua vida. Você tem reclamação do que não está acontecendo. Mas o que mudou então, querido? Então você não tem para falar por quê? Porque você está distante, porque você está sem fome, porque você está sem apetite espiritual. Quem está entendendo o que eu estou falando, querido? Jesus um dia, e você está achando que isso é só um privilégio nosso, da gente ser assim, meio desleixado com a fome por Deus? Não, gente. Sempre houve nos filhos de Deus essa história. Jesus um dia, ele quis saber dos seus discípulos se eles tinham revelação de quem ele era. Os caras que andavam com ele. E a Bíblia fala em Mateus 16, de 13 a 15, vou ler bem rapidinho. Mateus 16, de 13 a 15, fala assim, que indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros falam que é o Filho do Homem? Eles responderam, um diz que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus pergunta, mas e vocês? Vocês sabem quem eu sou? Quem vocês que andam comigo? Sabem? Vocês sabem quem eu sou? Quem vocês falam que eu sou? E no versículo 16, olha o que Pedro responde. Então respondendo Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gente, isso é forte. Irmãos, isso aqui foi uma revelação. Jesus falou, Pedro, isso aqui não foi ninguém que te contou. Isso aqui foi o próprio céu que te revelou esse negócio. Isso aqui não veio da terra, isso aqui veio do céu para você. Não foi um conhecimento comunicado. Jesus está falando, Pedro, você não ouviu isso de ninguém. Isso veio do céu para você. Olha que coisa, irmão. Ninguém falou isso para você, Pedro. E é disso que eu estou falando, irmãos. De você estar aqui e as coisas serem sopradas da parte de Deus no teu coração. Você estar aqui ouvindo uma mensagem, o Espírito de Deus ministrar o seu espírito. E você sair daqui transbordante. O Senhor te dá mensagens inteiras, direções para as decisões que você precisa tomar. Tudo num simples culto como esse. Mas vai ser poderoso para a tua vida. Porque você chegou cheio de fome e Deus vai saciar a sua fome. Deus vai te abençoar. Sabe, gente? E sabe, Deus quer se revelar para o seu povo. O Espírito Santo tem revelações frescas e poderosas para você. E quem não vive isso, quem não busca essa revelação, vai ficando com a vida cristã chata.
Quem não busca a revelação porque não tem fome, vai ficando com a vida espiritual sem graça, doente. Você fica de culto em culto, irmão, mas você não tem expectativas. E se você não tiver fome, se você não quiser andar no corpo sendo bênção, a palavra que traz vida para muitos, a palavra como essa que traz vida, vai trazer mais esfriamento para você, se você já está doente. E você não quer mudar. Vai trazer mais esfriamento, porque a palavra entra, mas não fica. Porque a verdade bíblica, irmão, palavra de Deus, para o filho de Deus ela gera mudança, para o religioso ela gera crítica. Alô? A palavra de Deus para o filho de Deus gera mudança, para o religioso gera indignação, gera crítica, gera problema, né? Porque gera murmuração, é a mesma palavra, querido, sabe? Jesus estava pregando em João 6, e Jesus estava pregando um sermão, gente, que não estava muito simpático. Jesus estava falando umas coisas para os discípulos, sobre o compromisso que eles precisavam ter para andar com Jesus. Ó, quem vai andar comigo? Jesus falou uns negócios estranhos, ele falou, você vai ter que comer a minha carne e beber o meu sangue. Hoje teve a ceia, né? Hoje não dá para a gente explicar esse texto. Mas Jesus estava falando algo muito forte para eles, que eles entenderam. E sabe o que aconteceu quando Jesus pregou um negócio mais pesadinho? Para os discípulos dele, tá? Aqueles que andavam com ele. João capítulo 6, 66, 67. Coloca lá. Diante disso, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? Alô? Jesus estava pregando, estava ensinando, e porque ele pregou, ensinou e colocou o compromisso na frente, gente, vai precisar disso aqui para andar comigo. O que os discípulos fizeram? Abandonaram Jesus. Hã? E aí, gente, Jesus olha para os 12 discípulos dele, porque o texto diz que os demais discípulos abandonaram Jesus, que Jesus tinha muitos discípulos, não só 12, mas a partir desse fato ficou só os 12. E aí, próximo versículo, Jesus faz a pergunta matadora para os 12 agora. Ei, e vocês aí? Vocês também querem ir? Vocês querem ir embora também? Vocês também querem se retirar? E mais uma vez o Pedro, o faminto por Deus, se manifesta. E o que ele fala no versículo 68? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Para onde que eu vou, Senhor? Igreja, é só nele que a gente vai achar a eternidade, é só nele que a gente vai resistir o maligno, é só nele que a gente vai ficar firme, abundante, constante e alegre na casa de Deus. É só o Senhor que pode te edificar, é só o Senhor que pode trazer milagre, é só o Senhor que pode fazer da tua vida na igreja uma vida gostosa. É só o Senhor que pode fazer isso, não é o pastor que faz a sua vida na igreja ficar boa. Não é o ministério que você tem na igreja que faz a tua vida na igreja ficar feliz. O que faz tua vida ser abundante é Cristo Jesus na tua vida. A fome por Deus na tua vida, querido, é só isso. É nele que as coisas acontecem e fluem. Então, se você deixar a fome entrar na sua vida, os rios de água viva vão começar a fluir do teu interior. Porque a água da vida está sendo ingerida por você, querido. Ele é a água da vida, as maravilhas de Deus vão acontecer. Você vai ter muito testemunho para contar do que Deus vai fazer na sua vida. E deixa eu chamar os músicos para alguns não dormir. Está brincando, os músicos podem vir. Mas independente de tudo aquilo que eu possa ter de Deus, presta atenção. Independente de tudo que você possa receber de Deus em vida, o mais importante sempre vai ser a presença de Deus. Irmão, não interessa se a igreja é boa, se não. Se você é abençoado financeiramente ou não. Se o porta abriu ou fechou. O que mais importa é a presença de Deus para a gente. Quando eu estive no Egito, gente, em 2021, eu conheci o deserto onde Moisés caminhou. E você vê aquilo, é terrível. Moisés andava, você acha que a gente vê o deserto assim, né, gente? Você vê aquele deserto onde o camelinho está andando, é pura areia. Deserto lá não é assim, não. Deserto lá é pura pedra, é rocha pura para todo lado. É pedra, irmão. A chuva, quando vem, ela bate. No deserto não chove, né? Mas em algumas regiões que chove, quando bate, nem entra água. Porque é pedra. O solo não suga. Fica por cima da pedra e já evapora. Sabe? E Deus lá no meio do deserto deu uma palavra para Moisés. Moisés, você vai libertar o meu povo, eu tenho uma terra especial para o meu povo.
Moisés foi todo animado, uma terra prometida. E nessa viagem que você conhece, nós conhecemos, tal, né? Nessa viagem para Israel nós conhecemos a terra prometida. Tivemos a visão que Deus mostrou para Abraão, dizendo, vou te dar essa terra, a terra que mana leite e mel. E a gente teve a visão da terra, glória a Deus. Se você for para Israel, você vai ter a visão também, glória a Deus. A gente, né, conheceu, gente, a terra prometida, mas cadê aqui o bendito do negócio, irmãos? Espera aí. Eu quero ler um texto aqui para você. Achei. Mas sabe o que aconteceu no meio do deserto? O povo estava sem fome de Deus. Você conhece a história do povo de Israel, não conhece? O povo de Israel tinha visto um montão de milagre. Tinha sido liberto por Deus. Mar abriu, água saiu da rocha, pão caiu do céu, carne veio e caiu no quintal de casa. Foi bênção, gente, de todo jeito para o povo de Israel. Mas o que acontecia com o povo de Israel, gente? Eles não tinham fome por Deus. Eles eram indiferentes ao que Deus estava fazendo. Presta atenção aqui, por favor. Eles estavam pecando contra Deus. Estavam reclamando da liderança. E Deus fala um negócio para Moisés, porque Deus indignou. Êxodo 33, 2 e 3. Abre seu coração para isso aqui. Está encerrando. Deus falou assim, enviarei o anjo adiante de vocês. Expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus. Eu vou enviar o anjo adiante. Os ferezeus, os heveus, os jebuseus. O Senhor estava falando assim, o que eu prometi eu vou cumprir, tá, Moisés? Fica tranquilo. Mas olha, continua o texto. Vocês vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso. Para que eu não destrua vocês, eu não vou, porque vocês são um povo teimoso. Será que Jesus olhasse para a gente hoje aqui, para a comunidade evangélica Shekinah, ele não poderia dizer assim, talvez para a gente, vocês são muito teimosos. Eu não vou com vocês porque vocês são muito teimosos, vocês são muito independentes. Não dou conta de andar com vocês não. Ouça bem o que eu vou te falar, querido. Deus mostra muito claro que Deus não tem prazer de andar com certos tipos de pessoas. E Deus não anda com certos tipos de pessoas. Deus não tem prazer de andar com certos crentes. Ele não anda. E quando Moisés ouve isso da boca de Deus, que ele não ia, Moisés, o faminto por Deus, Moisés fala um negócio para Deus, gente. Êxodo 33, 15. Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Olha o que Moisés falou, gente. Moisés estava dizendo, Senhor, a tua presença para mim, ela é mais importante do que todas as coisas. A tua presença é mais importante do que a terra prometida para mim. Eu não quero nem saber de terra prometida, o que eu quero é a tua presença comigo, Senhor. Se o Senhor não for comigo, eu não quero nem sair do deserto. Por quê? Porque o deserto, com a presença de Deus, é o melhor lugar do mundo para estar. Mas a terra prometida que mana leite e mel e que tem tudo de bom, sem o Senhor, vai ser maldição para a minha vida. Não vai ser bênção para o meu casamento, não vai ser bênção para minha casa. Eu não quero. Eu prefiro ficar onde o Senhor está. Se o Senhor não for, eu não quero. Se a tua presença não for esse lugar, para onde eu for, vai ser o pior lugar para mim. Sabe, irmão? Me responde aqui. Aonde é que você quer chegar na sua vida? Porque eu sei que você tem plano, que você faz meta, que você faz objetivo para cá, para lá, que você traça curso, que uns já vão herdando as coisas da família e vão cuidando. Aonde você quer chegar, irmão? Pensa, na vida, aonde você quer chegar? O que você quer alcançar na vida? Por que eu estou te perguntando isso? Sabe por quê? Um dia o Senhor chegou para um homem e falou também o que ele queria. E é interessante quando eu falo assim, irmão, me responde. Porque o porquê, aonde você quer chegar, vai ter uma justificativa. Eu quero chegar a ter tal coisa, eu quero chegar a ser isso, eu quero chegar a fazer aquilo. E essa vai ser a nossa justificativa, porque eu quero isso, de investir meu tempo, de gastar os meus dias, de levantar cedo da minha cama, de dormir tarde. Vai ser essa justificativa, aonde eu quero chegar. Faz sentido para você? Onde eu quero chegar, é por isso que eu me esforço, ok? E se Deus aparecesse para você hoje e te falasse assim, pede o que você quiser que eu vou encurtar o tempo. Pede o que você quiser que eu te dou. Não precisa gastar uma vida correndo atrás, não. Pode pedir o que você quiser, que eu já te concedo, já te dou. Davi era alguém que já tinha tudo, gente. O cara era rei, tinha tudo na vida. Tudo que o homem podia desejar, ele tinha. E alguém que já tem muito,
Alguém que já tem muito, essa pessoa é ocupada ou desocupada? O que você acha? É ocupado? Quem tem bastante é ocupado, não é? Quem conquistou muito é ocupado, não é? E o problema, gente, é justamente esse. Porque o homem, sempre quando ele quer chegar em algum lugar, ele vai ficando cada vez mais ocupado. Mas só que ele não cansa de querer mais. Assim é o ser humano, ele sempre vai querer mais um pouquinho. Ele sempre quer mais um pouquinho. E com Davi não era diferente, mas só que Davi tinha uma fome. Davi é o cara que tinha tudo, mas ele tinha um negócio dentro dele que fazia dele o homem segundo o coração de Deus. Ele era um cara intenso. E você vai entender um homem segundo o coração de Deus como é que é. Salmo 27:4 diz assim, ó. Uma coisa, Davi falando: eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Irmãos, a Bíblia está deixando uma dica para a gente do que movia esses grandes homens e mulheres da Bíblia. Era a fome deles por Deus, era o quanto eles desejavam Deus, o quanto eles queriam Deus. Era propósito de vida deles servir a Deus. Era uma questão de honra, de alegria para eles servir a Deus. A convicção que eles tinham de gastar a vida deles, não para ficar mais rico e cada vez mais rico. Eles tinham uma convicção: eu amo ao Senhor e vou gastar meus dias para Ele. Oh querido, a gente vê Jesus, a gente vê Paulo falando uma frase até absurda aos nossos olhos. Filipenses 1:21, Paulo falando assim, ó: porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Eu tenho tanta fome de Deus que eu já podia morrer logo, porque é mais lucro eu estar com Jesus, que é muito melhor do que talvez ficar aqui com vocês. Paulo estava falando para os irmãos. Mas irmãos, é tão forte isso. A gente vê Jesus escolhendo o apóstolo João para escrever o livro de Apocalipse. Um homem que foi o único dos apóstolos que não morreu, gente, de uma morte violenta, que não virou mártir. Tentaram matar o João, jogaram ele dentro de um tonel de óleo fervendo, não aconteceu nada com o João. O João viu tudo aquilo que nós ainda não vimos, mas um dia veremos. Deus esclarece para o João, Deus mostra para o João. Esse eu penso assim: Deus, por que o Senhor escolheu o João? Só que você olha o João era o discípulo que recostava o rostinho no peito de Jesus. João era o discípulo amado de Jesus, foi o único discípulo que, quando perseguiram Jesus, crucificaram Jesus, os discípulos sumiram. João foi o único que ficou o tempo todo ao pé da cruz. Sabe, gente, irmãos, o Espírito Santo está nos dando um direcionamento para esse segundo semestre, para a nossa vida. Nossa fome por Deus precisa crescer. Nossa fome por Deus precisa crescer. Deus não despreza um coração contrito e quebrantado de jeito nenhum. Um coração que tem fome, Deus não despreza. Eu não estou aqui para apontar o dedo para você, não. Não estou aqui para dizer que você é frio, que você é quente, que você é religioso, que você é incrédulo. Eu estou aqui só para dizer uma coisa que o Espírito Santo está dizendo para mim também. Você precisa ter mais fome de Deus. E eu queria convidar aqueles que querem ter mais fome de Deus para esse segundo semestre, porque eu já estou aqui, eu quero, gente. A minha fome por Deus cresça.